O Evangelho de Jesus Cristo de Paul Washer, página 17, nossa resposta. Tendo considerado a obra de Deus em favor da humanidade pecadora, precisamos agora perguntar como devemos responder para nos beneficiarmos de tão grande salvação ou o que necessitamos fazer para sermos salvos. A Bíblia exige duas coisas de todos os homens. Primeiro, que eles se arrependam dos seus pecados e segundo, que confiem na pessoa e obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. O apóstolo Paulo estava testificando tanto a judeus como a gregos e o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Atos capítulo 20, versículo 21. Arrependimento. O arrependimento é um dom de Deus. Atos capítulo 11, versículo 18. E uma obra do Espírito Santo no coração do pecador, que resulta em uma mudança de mente. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 5 e 9. Isso pode parecer superficial até que entendamos que o termo coração se refere ao centro de controle do nosso intelecto, vontade e emoções. Por essa razão, uma mudança de mente sempre será comprovada como genuína através de mudanças reais em nossas atitudes e conduta. Um exemplo maravilhoso de arrependimento é encontrado na vida de Saulo de Tarso, mais tarde conhecido como apóstolo Paulo. Em sua ignorância e incredulidade, ele pensava que Jesus de Nazaré não era mais do que um impostor, blasfemador e que todos os que o seguiam eram inimigos de Deus e dignos de morte. Atos capítulo 9, versículos 1 e 2 e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. No entanto, em seu caminho para Damasco, Saulo foi confrontado pelo Cristo ressurreto. Atos capítulo 9, versículos 3 e 8, e descobriu que havia se enganado a respeito dele. Ele pensava que Jesus era um blasfemador, até descobrir que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido e o Salvador do mundo. Ele pensava que a justiça era conquistada através da obediência da lei, até descobrir que não havia nada de bom nele. Romanos capítulo 7, versículo 18. E que a salvação foi um dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Ele pensava que os discípulos de Jesus eram os inimigos de Israel e indignos de viver, até descobrir que ele estava perseguindo o verdadeiro Israel e matando os filhos e filhas do Deus vivo. Por meio de um encontro com Cristo, Saulo de Tarso, orgulhoso, autoconfiante e hipócrita fariseu, percebeu estar completamente errado. Ele se arrependeu e imediatamente começou a proclamar Jesus nas sinagogas, dizendo: "Este é o Filho de Deus." Atos capítulo 9, versículos de 18 a 22. A notícia se espalhou por todas as igrejas da Judéia de que aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Gálatas capítulo 1, versículos 22 e 23. A mudança de mentalidade de Paulo levou a uma transformação em todas as demais coisas. Mudanças em nosso pensamento. O arrependimento envolve uma mudança de mentalidade que leva a um reconhecimento de que o que Deus diz é verdade e que nós sempre estivemos errados. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmo 51, versículos 3 e 4. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel capítulo 9, versículos 4 e 5. Mudanças em nossas emoções.
Um reconhecimento genuíno da nossa culpa e pecaminosidade também levará à verdadeira contrição, vergonha e até ódio pelo que nós nos tornamos e fizemos. Começamos a desprezar com um profundo senso de vergonha e remorso o pecado que um dia amamos. Ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Ezequiel capítulo 20, versículo 43. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, versículos 15 e 24. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo, capítulo 5, 51, versículo 17. Mudanças em nossas ações. Argumentar que estamos pensando de forma diferente e expressar emoções contra o pecado não são em si mesmas provas definitivas de arrependimento. O verdadeiro arrependimento também será acompanhado por uma mudança de vontade, que produz ações corretas, especialmente um afastamento do pecado e uma volta para Deus em obediência. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Mas anunciai primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Atos capítulo 26, versículo 20. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos os convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 9 e 10. Autoexame. Você se arrependeu? Aprendemos que devemos nos arrepender para sermos salvos. Agora falta dar uma resposta pessoal à pergunta: você se arrependeu? Está se arrependendo? As perguntas abaixo o ajudarão a determinar se o arrependimento genuíno é uma realidade em sua vida. 1. Você agora pensa de maneira diferente sobre Deus? Você percebe que é Deus e não você quem deveria estar no centro de todas as coisas? Você lamenta sua negligência para com Deus? Você está começando a reconhecer o valor dele? Você deseja buscá-lo e conhecê-lo? 2. Você agora pensa de maneira diferente sobre o pecado? Você vê que o pecado é vil e uma terrível ofensa a Deus? Você sente arrependimento e vergonha por seu pecado? Você anseia estar livre de ambos, tanto da condenação quanto da escravidão do pecado? Você está determinado a confessar o seu pecado e recorrer a Deus por misericórdia? 3. Você agora pensa de maneira diferente sobre o caminho da salvação? Você concorda plenamente que não pode ir a Deus através dos seus pretensos méritos, mas somente através da pessoa e da obra de Cristo? Você reconhece que suas melhores ações são como trapos imundos diante de Deus? Por fim, você tem rejeitado toda a confiança em sua própria justiça? Se você é capaz de responder afirmativamente a essas questões, e se elas são realidades crescentes em sua vida, é uma indicação de que Deus tem e está agindo em seu coração, iluminando sua mente para que você veja a verdade e lhe concedendo o arrependimento para a salvação. Se você não puder responder afirmativamente essas questões, mas deseja a salvação, então continue a buscar a Deus em sua palavra e em oração,
Reflita nos versículos bíblicos que estudamos e examine a sua vida à luz deles. Continue a clamar a Deus e procurá-lo em sua palavra até que ele tenha feito uma mudança em seu coração. Fé. Com o arrependimento para a vida vem a fé salvadora. A fé é mais do que uma crença na existência de Deus. Ela também envolve uma confiança, certeza e dependência em seu caráter, bem como na veracidade da sua palavra. A Bíblia declara: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. As pessoas com fé genuína não apenas creem que existe um Deus, mas elas concordam com o que ele diz e confiam nele. Fé definida. A Bíblia define a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Isso nos leva a uma questão muito importante. Como uma pessoa sensata pode estar segura do que espera ou ter a convicção do que nunca viu realmente existir? A resposta a essa pergunta se encontra no caráter de Deus, na confiabilidade da Bíblia e no ministério do Espírito Santo. Nós podemos ter a segurança do perdão dos pecados, da reconciliação com Deus e a esperança da vida eterna, porque Deus prometeu essas coisas na Bíblia. Tito, capítulo 1, versículos 2 e 3. E o Espírito de Deus testifica em nossos corações que elas são verdadeiras. João capítulo 16, versículo 13, Romanos capítulo 8, versículos 14 e 16 e Gálatas capítulo 4, versículo 6. Fé em foco. A fé salvadora consiste especialmente na confiança de que Cristo é nosso Salvador, nossa única justiça para com Deus. Uma das maiores evidências de arrependimento genuíno é que não estamos apenas nos afastando do pecado, mas também estamos deixando de confiar em nossa própria virtude, méritos ou obra para obter uma posição justa diante de Deus. Percebemos que todas as nossas supostas boas ações e virtudes pessoais são como trapos imundos. Isaías capítulo 64, versículo 6. E nós firmemente as rejeitamos como um meio possível de obter a salvação. Sabemos que, se quisermos nos reconciliar com Deus, não será por resultado das nossas obras para com Ele, mas como resultado de seu grande trabalho por nós através de Jesus Cristo. Concordamos sem reservas com os seguintes versículos bíblicos. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos capítulo 4, versículos 4 e 5. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Fé ilustrada. Por meio da vida de Abraão, a Bíblia nos fornece uma maravilhosa ilustração da fé genuína. Quando Abraão e sua esposa Sara estavam muito além da idade de terem filhos, Deus lhes prometeu um filho. Em resposta a essa promessa, a Bíblia declara que Abraão estava plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos capítulo 4, versículo 21. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Romanos 4, versículo 3. Com relação ao Evangelho, a fé genuína envolve crer e confiar no que Deus revelou sobre si mesmo, sobre nós e sobre sua obra de salvação através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Crer é estar plenamente seguro de que o que Deus prometeu através de Jesus Cristo, Ele está realmente disposto e é capaz de realizar. Os seguintes versículos bíblicos são um bom exemplo do que Deus prometeu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, versículo 16.
Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Autoexame. Você crê? Devemos crer em Jesus Cristo para sermos salvos. A pergunta que ainda resta a ser respondida é pessoal. Você acredita nisso? Você crê, confia e depende da pessoa e da obra de Jesus Cristo? As pessoas abaixo o ajudarão a determinar se a fé genuína é uma realidade em sua vida. 1. Você está convencido de que a salvação não se encontra em nenhum outro nome exceto no de Jesus Cristo? Você está convencido de que são falsas as reivindicações de todos os outros profetas e salvadores? Você confia seu eterno bem-estar ao poder e à fidelidade somente de uma pessoa, Jesus de Nazaré? 2. Você está convencido de que a salvação não é o resultado da sua própria virtude ou mérito? Você está convencido de que até mesmo seus mais justos atos são como trapos de imundícia diante de Deus? Você está convencido de que a salvação pelas obras é totalmente ineficaz? 3. Você deposita toda a sua confiança no Filho de Deus para salvá-lo de seus pecados? Você está dependendo dele para ensiná-lo a verdade da Bíblia, para perdoar seus pecados pelo sangue e para mudar seu coração através do Espírito dele? Se você é capaz de responder afirmativamente essas perguntas, é uma indicação de que Deus está trabalhando em seu coração, iluminando a sua mente para que você entenda a verdade e possa crer para a salvação. Se você não puder responder afirmativamente essas perguntas, mas deseja a salvação, então continue buscando a Deus em sua palavra, a Bíblia. E através da oração, reconsidere as promessas que temos estudado e examine sua vida à luz delas. Continue a clamar a Deus para que Ele supere a sua descrença e o salve. A Bíblia promete: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Continue a buscá-lo em sua palavra até que o Espírito de Deus te dê a garantia de que você é um filho de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6.